A função dos bancos comerciais é... Você quer saber o que é um banco? Qual é a função do banco comercial? Vamos lá. Proporcionar suprimento de recursos para financiamento de curto e médio prazo à indústria, comércio, às empresas e pessoa física. Pessoas físicas, curto prazo. Tá, essa daqui parece o gabarito. Proporcionar suprimento de recursos para financiar a longo prazo. Não, é a curto e médio prazo. Beleza? As entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional são CMN. Não, as supervisoras. Então seria Banco Central, CVM, Previc e SUSEP. Com relação ao Banco Central, qual é a função dessa entidade? É uma autarquia federal que tem gerenciar o sistema financeiro? Gerenciar. É um banco privado? Não é um banco privado. É uma autarquia federal que tem como função principal fiscalizar o mercado aberto de títulos. Mercado aberto de títulos. Também creio que seria CVM, né? Gerenciar o sistema financeiro. Acho que gerenciar é a palavra correta. Aqui também seria mais para CVM. Acho que a segunda está correta. Gerenciar. O CFN é composto por instituições e responsáveis por distribuir e circular valores e títulos mobiliários. Também. Transferir recursos entre investidores somente, captar recursos financeiros, distribuir e circular valores e regular esse processo. O mais completo até agora, né? Regular exclusivamente o processo de lançamento de títulos imobiliários. Não, né? Mas aqui é a mais completa dessas respostas. Gabarito. É uma competência da SUSEP. Porra. Vamos dizer aqui, cara. Tá, a SUSEP tem que lembrar que ela é droga. Será que é o de seguro? Criar diretrizes para o mercado do seguro. Tá, é o de seguro. Não treinar? Não. Do seguro, ecosseguro, regular a comercialização da realizar a comercialização, não nem realizar, autorizar as instituições seguradoras. Criar diretrizes. Não, acho que diretrizes não é ela, é o órgão acima dela. Eu esqueci a sigla, né? Tava na questão anterior lá. Tava dizendo quais as entidades regulatórias no Sistema Financeiro Nacional. Acho que essa 4 é mais completa. O investidor fez aplicações conforme abaixo. Compra de debênture de uma média empresa, remuneração de 60% no DI de prazo de 10 anos. Muito abaixo, né? 60% do DI. Fez um aporte para a participação de uma empresa no valor de 330 mil e vende um mês depois no valor de 200 mil. Caramba, me ensina aí, amigão. Com base nas informações acima, podemos concluir que a operação suspeita de lavagem é... Tá, essa questão aqui eu acho que eu já vi ela. Já cheguei a fazer ela no simulado. E primeira vez que eu fiz ela eu errei, cara. Eu não coloquei nenhuma. Porque não foi as informações que eu aprendi. Mas assim, eu entendo que os dois tipos de investimento, vamos dizer assim, aqui é suspeito. Primeiro que você compra uma debênture de uma empresa por 10 anos e rendendo 60% de um DI. Então assim, provavelmente esse cara colocou dinheiro ali apenas para alavancar a empresa. Então assim, não quer nem ter lucro. E quando a gente fala dessa maneira aqui, né, entender que realmente foi um dinheiro usado de forma, um dinheiro sujo, né, sendo investido na economia. E essa de baixo nem se fala, né?
A pessoa faz um aporte de 30 mil, um mês depois pega 200 mil. E como assim, né? Como você multiplicou tanto dinheiro assim? É entender também que seria um dinheiro sujo, de lavagem de dinheiro, né? Um dinheiro de tráfico, por exemplo. E se não me engano aqui a questão fala 1 e 2. Então não é nem mais um mérito meu acertar essa questão, mas por lembrar mesmo dela. Porque as questões que eu erro normalmente são as mais que eu lembro, né? Obviamente, todo ser humano é assim. As que você erra, você vai lembrar mais. Então, 1 e a 2. Que são suspeitas, né? Questão número 7. Um gerente de relacionamento solicitou a um potencial cliente que preenchesse o questionário com informações que permitissem uma avaliação de seu perfil. Esse questionário deverá solicitar informações sobre. Ele quer saber então um API aqui, isso mesmo, tá bom. Retorno, retorno esperado e tolerância de risco. Retorno esperado, talvez experiência do investidor, cenários econômicos. Cenários econômicos não, que é uma avaliação de perfil, não uma recomendação de investimento. Cenário econômico, objetivo do investidor, cenário econômico não. Objetivo do investidor e tolerância a riscos, eu acho que é o mais completo. Você quer uma avaliação de perfil. Você tem que saber o que ele quer. Ele quer se aposentar, ele quer um investimento curto prazo, para algo mais recente, ele quer fazer uma viagem para o exterior. Então, eu acho que um objetivos do investidor entraria aqui nessa avaliação de perfil. Apesar de que a avaliação era para ser sobre segurança, né? Que é o conservador, moderado e o arrojado. Mas eu realmente acho que cenários econômicos não faz sentido. E retorno esperado, será? Porque o retorno tem a ver com risco, né? Quanto maior o risco, mais retorno vai ter. Ou de objetivo, faz mais sentido. Objetivo, sim. Com relação à remuneração do distribuidor, podemos afirmar que, tá? Quer saber a remuneração do distribuidor? Seria de um distribuidor de fundo? O distribuidor não poderá receber nenhum tipo de remuneração. Distribuidores recebem apenas taxas de performance. Também não. Não é necessário esclarecer a remuneração distribuidora conforme o código da Anbima. É preciso que seja clara a remuneração profissional que quer receber produto, que isso impactará o produto e que isso impactará o produto distribuído. E que isso impactará o produto distribuído. Impactará no sentido que da remuneração, né, do lucro do investidor, que parte dela será pago por via de taxa. Essas duas aqui não tem sentido, essa daqui talvez, mas assim, não tem sentido, né, ao investidor aportar um valor em um fundo e não ter nenhum tipo de valor de taxa de performance no documento, né. A 4 faz mais sentido. Com relação ao horizonte de investimento, podemos dizer que investidores que estão sujeitos a oscilações elevadas devem apresentar boas condições de liquidez. Aqui é muita. Vou dar uma lida aqui, quieto aqui, calma aí. Os investidores que estão sujeitos às oscilações elevadas devem apresentar boas condições de liquidez, para que o investidor saque a qualquer momento, evitando assim perdas maiores. Não tem a ver com o horizonte aqui. Os recursos de curto prazo devem ser aplicados em investimento que apresentam boas chances de um retorno no curto prazo. Os recursos de longo prazo devem ser aplicados apenas em investimentos com baixa oscilação de preços. Não. Para investir em alternativas que apresentarão fortes oscilações, o investidor deve possuir um horizonte de investimento de longo prazo. Sim, eu acho que essa aqui faz mais sentido, né? Que é praticamente o que fala de ações. Muitas vezes as ações demoram para, né, fazer vamos falar, a valorização, né, do valor de longo prazo. Eu acho que essa 4 faz mais sentido.
boas chances de retorno no curto prazo. Normalmente, investimento de curto prazo não tem tanto retorno assim. Deve apresentar boas condições de liquidez para que o investidor saque a qualquer momento, evitando assim perdas maiores. Não tem sentido com o horizonte. Ou nessa 4 também. Ou na 4 e também gabarito. Vou lá pegar uma água. Pera aí. Um, dois, três, voltando. Segundo a teoria de finanças comportamentais, a estratégia adotada pelos investidores ao tomarem o primeiro preço de compra de uma ação como referência e, a partir desse preço, estimar o desempenho futuro dessa ação é uma consequência de aplicação da heurística denominada de ancoragem. Usar o primeiro preço de uma ação como referência. Ancoragem, ele ancora no valor.
Para a definição da situação financeira do investidor dentro da API, deve-se considerar, exceto o valor dos ativos, o valor das receitas, o conhecimento do investidor, a necessidade futura a necessidade futura de renda declarada. Necessidade futura de renda declarada? Não entendi. O valor dos ativos que compõem seu patrimônio não faz sentido. O valor dos ativos? O valor das receitas é importante. O conhecimento do investidor não tem muito a ver com a situação financeira, né? Porque é um conhecimento. A necessidade futura de renda declarada. Quer dizer assim, que talvez ele precise de dinheiro daqui certo tempo. Faz sentido. O conhecimento é importante, mas não se encaixa na parte de situação financeira, né? Acho que eu vou nessa. Vou nessa daqui. É o conhecimento mesmo, certo? Pessoas com acesso a informações privilegiadas estão impedidas de serem membros do comitê de crédito de empresas que possuem se beneficiar de transações. Estão impedidas de participar de estruturação de emissão de valores imobiliários, participar do conselho de administração da sociedade que dispõe de transformações, negociar com títulos e valores imobiliários de cujas informações não se apresentem divulgadas ao mercado. Essa aqui parece a mais correta, essas duas aqui não tem sentido. Serem membros do comitê de crédito de empresas que possam se beneficiar de tais informações. Não. Acho que essa 2, né? Famoso inside running, né? Acho que a 2 é correta. Correta. Dados os objetivos, as metas e o perfil de risco do investidor. Após avaliar a situação financeira, caso a capacidade de poupança não seja suficiente, esse investidor poderá atingir seus objetivos caso altere o horizonte de seus investimentos. Não poderá atingir seus objetivos, mesmo que aceite o aumento dos riscos do investimento. Não poderá atingir seus objetivos e para isso necessariamente deve buscar novas fontes de rendas adicionais. Não necessariamente deverá modificar seus objetivos. Talvez poderá atingir, mas a capacidade de poupança não seja suficiente. A capacidade de poupança. Cara, tem muitos poréns nessa pergunta. Tem porém. Caso a capacidade de poupança não seja suficiente, dá a entender que assim, que não sobra nada para ele aplicar. Entendi isso? Aplica dizer que o objetivo dele, por exemplo, precisa comprar uma casa, porém o que ele guarda todo mês não é suficiente. Mas eu entendo que a capacidade de poupança não seja suficiente no sentido de que não sobra nada realmente. Assim, ou ele fica neutro ou negativo. Então assim, aqui tá meio certo. Porém, ou a pessoa busca novas rendas ou, né, diminui seus gastos, né, suas despesas mensais.
Então não vou considerar essa daqui como certa. Caso altere o horizonte, quer dizer assim, então o objetivo dele vai ficar maior, né? E caso eu utilize essa questão como certa, então é isso que eu falei. Se ele tem um objetivo, daqui 3 anos ele quer comprar um carro novo, trocar de carro, mas pela poupança mensal não tá dando certo, então talvez ele tenha que alongar esse objetivo dele, né? Dê mais tempo ao tempo. Então, caso a capacidade financeira não seja suficiente, alterar o horizonte de investimento, eu acho que essa é a mais próxima do que eu consegui entender aqui como certa. Modificar os objetivos? Nem tanto. Por exemplo, que ele quer um carro novo, mas ele vai querer o carro, o objetivo dele para um quê? Ele vai modificar os objetivos para um... Não tem sentido. Não tem sentido esse daqui. Eu acho que essa era correta mesmo. E era correta. Caracterizam-se pessoas expostas politicamente, PEP, os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado no país exterior cargos, empregos, funções. Tá, ele quer saber aqui no seguinte prazo. Tá, se não me engano, o prazo aqui é 5 anos. 5 anos após o fim do seu mandato. Exato. Na capitalização de juros simples, os juros são pagos durante o período de capitalização. Os juros são pagos no vencimento, o que é fixo. Os juros são incorporados ao capital. Não incorporados ao capital. Sobre o capital, a capitalização de juros ocorre sobre o capital inicial. Aparentemente essa é correta, certo? Os juros são incorporados ao capital durante a capitalização, juros no vencimento, que é fixo. São pagos no vencimento, que é fixo. Sim. Aqui tem vários poréns aqui, né? Os juros são pagos no vencimento, que é o padrão, e é fixo os juros. Nossa, aqui tem a capitalização de juros ocorre sobre o capital inicial. Também estranho, esses dois se complementam, eu tô muito doido. Os juros são pagos no vencimento, o que é fixo. Capitalização de juros simples. Os juros são pagos durante o período de capitalização. Cara, que era pra ser uma pergunta fácil e juros simples, complexa. Porque essas três aqui têm certo sentido. Os juros são pagos durante o período de capitalização. É aí que tá. O que significa a palavra capitalização? Se a palavra capitalização seria você fazer o aporte, é isso. Os juros são pagos no vencimento, que é normalmente o que acontece no vencimento. E os juros é fixo. A capitalização de juros ocorre sobre o capital inicial. Sim. Se eu aportei R$ 1.000, juros é simples, vai ser sempre, por exemplo, 10% seria sempre 100. Tá, esses dois aqui faz sentido. Vou de 50-50. Capital inicial. Vou nessa. Era quarto. Acertei. Mas faz sentido as outras questões aqui. A taxa Selic Over expressa a média ponderada entre operações
interfinanceiras por um dia lastreadas em DPF. Essa é nosso gabarito. Meta da taxa de juros básica da economia? Não, essa é a taxa Selic. Meta de inflação estabelecida para o ano? Não, essa aí não é. Não, é a primeira mesmo. Certo? Mercado primário é aquele que são negociadas sobre TFP, né? São negociadas ações presentes na Bolsa de Valores? Não. Não, mercado secundário aqui. Ocorre o lançamento das ações na Bolsa de Valores. Mercado primário. As empresas utilizam como forma de captação de recursos. Para o mercado primário, imaginei que seria títulos públicos federais. Não. As empresas utilizam como forma de captação de recursos. Sim e não. Porque não é só empresas que utilizam capitalização, né, de recursos. Mas aqui, entre essas duas, ocorre o lançamento das ações. Essa é mais sentido, porque igual essa, a 4 está dentro da 2. Porque a 2 é algo mais amplo. Não seria apenas renda variável, seria renda fixa também. Então vou na 2. Vou na 2, faz sentido. Mas eu achei que o mercado primário seria mais, talvez, a ver com títulos públicos federais também. Não, vou corrigir. Certa, opa. Beleza. Uma empresa vai precisar do recurso em breve para importação de equipamento de fábrica. Ela tem recursos sobrando e gostaria de investir. Sua orientação seria para fazer investimento com totalidade atrelada. Recursos em breve para importação de uma fábrica. Ela tem recursos sobrando e gostaria de investir. Tá, ela vai importar. Importar tem a ver com o quê? Dólar, moeda estrangeira, taxa de câmbio. Faria sentido aqui? Ela tem recursos sobrando. Faz sentido. Importação. Cara, essa era para ser uma questão também fácil. Porque o número de acertos aqui é legal, então provavelmente pessoalmente vai na taxa de câmbio. Qual é da questão? Ela tem recursos, então o que ela quer mesmo é apenas fazer investimento para dar uns jurinhos ali, entendeu? Então assim, vamos colocar uma coisa segura, o índice de inflação, taxa Selic, que é tudo pré, é tudo pós. A taxa de câmbio, o que vai importar? Taxa de câmbio, vamos ver, taxa de câmbio mesmo. O investidor compra um CDB com prazo de 1 ano, a uma taxa de 9% ao ano. Se o investidor espera a inflação de 5% nos próximos 12 meses, ele espera, em termos efetivos, de uma taxa real. Uma taxa de juros real deve ser menor que 4%, em termos de efetivos, que a taxa de juros real deve ser menor que 4%, menor que 4% ao ano. Sim, não. Nada se pode afirmar a respeito. A taxa de juros real esperada por pode-se afirmar a respeito. Não. Ser igual a 4% ao ano. Menor, tá? Quando você compara o índice real, é sempre menor do que tá ali matematicamente falando, então menor que 4. Essa. Quanto maior a participação da ação no Ibovespa, maior participação da ação no Ibovespa, maior sua liquidez, maior sua capitalização, maior seu valor. Quanto maior a participação da ação no
no Ibovespa, a participação da ação menor seu risco de crédito, mas a ação já não tem risco de crédito. Maior sua capitalização, maior seu valor. Vários poréns aqui, né? Vários poréns. Vamos imaginar uma ação que é forte na Ibovespa aqui. Petrobras tem um valor. O que ele quer dizer com o seu maior, seu valor? Maior seu valor? Sim, talvez. Maior sua capitalização? Tá, esse aqui é um que não tem sentido. Mas essas três aqui, talvez sim. Quanto maior a participação da ação, mais liquidez ela tem. Faz sentido também. Que normalmente é fácil vender ações de empresas grandes, ações grandes no mercado. Maior seu valor? Será? Não faz muito sentido. Talvez tenha ações de preços maiores no mercado e não esteja uma das principais. Vou tirar maior seu valor também. Mas eu realmente estou achando que o maior vai ser sua liquidez. Mas que assim, por exemplo, é mais fácil você vender um Gol que vender uma BMW dos anos 80, full lasanha, entendeu? Maior sua capitalização, faz sentido também. Maior ação, mais capitalização vai ter, por ser uma grande ação. Então aqui é complicado, hein? Complicado, tô entre essas duas agora. Maior sua liquidez, maior sua capitalização. Quanto maior a participação da ação no Ibovespa, eu acho que nesse sentido eu teria que colocar maior sua capitalização. Droga, cara. Puta merda. Essa questão fácil de errar, tipo. Maior sua liquidez. Puta merda, mas acho que liquidez não é uma consequência, mas não a mensuração aqui do que ele quis dizer. Maior sua capitalização, maior seu valor. O valor também faz sentido, tá? Risquei aqui, mas também faz sentido. Parte do valor. Quanto maior sua participação, seria movimentação? Droga, cara. Droga. Maior sua liquidez, maior sua capitalização. Vou colocar liquidez. Acertei. Puta merda. Tive que pensar muito aqui, viu? Ai, ai. Imaginei a ação, por exemplo, da Petrobras, né? Uma ação fácil de liquidação. Uma ação fácil de liquidação. Você vende hoje, já tem ordem de venda, de compra, já é fácil. Responsável pela retenção do IR na fonte das operações dos debêntures, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento, tá? Debêntures tem retenção na fonte, tá, pessoal? Investidor não é, agente fiduciário também não é, comitê também não é, é a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos, que é a empresa, certo? Conforme o decreto, não sei que decreto é esse, mas beleza, as NTNB terão como característica, essa aqui é a que tem cupom e é pós fixada ao IPCA.
Valor nominal na data base. Caramba, sobre valores aqui, cara. Valor nominal na data base, múltiplo de 1000. Atualização do valor nominal para valorização do IGPM. Não, o valor dela tem a ver com o IPCA. Atualização do valor nominal pela variação do IPCA. Valor nominal na data base, múltiplo de 1000. Não, pela variação do IPCA. Prefixada? Não. Taxa básica de juros. Cara, se não me engano é taxa básica de juros e também tem uma a ver com o IPCA aqui também, tá? Mas eu colocarei IPCA com mais sentido, né? Que é a inflação. Ai, vamos ver se a lógica dos títulos públicos federais cabe aqui. Que foi negociado, acho que nos anos 2000, né? Os primeiros títulos públicos federais. E sempre vai valorizando conforme a taxa de juros e inflação. Vou colocar IPCA. Mas estou entre esses dois de novo. Valor nominal na data base, múltiplo de 1000. Aqui tá que legal. Atualizações do valor nominal na variação na taxa básica de juros e IPCA. Vamos tirar esse IPCA. Isso aí, IPCA. Sobre os mercados derivativos de café, é correto afirmar que os produtores de café não podem comprar put de café com o objetivo de edge, assim garantindo o preço mínimo. Não faz todo sentido, né? Ele quer vender, ele comprar um put, né? Ele garante um preço mínimo no futuro. Os importadores de café poderiam comprar café a futuro e vender dólar a futuro. Poderiam comprar café a futuro e vender dólar a futuro. Complexas aqui. Complexas. Os produtores de café podem utilizar o mercado a termo com objetivos de edge, vendendo contratos a termo. Vendendo contratos a termo. Considerando o volume esperado e o prazo previsto para a colheita. Os produtores de café poderiam comprar puts de café para garantir preços máximos aos seus insumos. Não. Preço mínimo. Temos duas questões aqui agora para dar uma analisada. Os importadores de café poderiam comprar café a futuro? Essa 2 aqui está muito confusa. Os importadores de café poderiam comprar café a futuro e vender dólar a futuro com objetivos de edge. Quer dizer, os importadores de café. Cara, estranho, né? Porque normalmente quem usa o derivativo são os exportadores, o produtor rural. Cara, eu não entendi muito o que ele quis dizer nessa 2. É bem complexa. Mas eu vou entender como ele diz importadores. Não é muito usado para importadores de café aqui, né? Porque o Brasil já tem muito café. Não tem sentido a gente importar o café. Sendo que o Brasil é o exportador, acho, um dos principais do mundo. Então vou deixar nessa 3. Os produtores de café podem utilizar o mercado a termo com o objetivo de se proteger e vender contratos a termo. Então aí eles vendem o contrato ali, né? Tanto valor X, o pessoal pega e considerando o volume esperado e o prazo previsto para a colheita. Sim. Comprar put. Tá, mas essa 1 também acho que tá legal até, hein? Podem comprar put de café com objetivo de edge, garantindo um preço mínimo. Deixa eu pensar bem essa daqui. Tá, o cara é produtor rural, ele tem café. Ele faz uma ordem de compra, uma put,
por valor X no futuro. Então assim, ele garante um preço mínimo, porque se alguém for lançador, ele paga o prêmio. Se o valor for maior do que ele pegou do preço de exercício, ele não exerce a sua opção de compra. Ah, não podem, cara. Porra, tá vendo que não podem já. É a 3 mesmo, cara. Aí, pô. Ah, matando valeu o negócio, eu nem li. O cliente faz investimento. O cliente fez investimentos em ações e em CDB, cuja aplicação foi superior a 250 mil. Esses investimentos estão sujeitos a risco que são a... Tá, ele tem uma CDB e uma ação. Ação, risco de mercado de crédito. Não, ação não tem risco de crédito. CDB, risco de mercado e de liquidez. Cara, CDB tem liquidez até que legal aqui, tá? Também não. Ação e CDB, risco de crédito. Ah, não, porra. Ação tem risco de liquidez sim, tô confundindo. Risco de crédito. Ação, risco de mercado e de crédito. Cara, se bem que a ação também é bem segura na parte do crédito também, né, cara? Porque é tudo mercado secundário, mano. Também não é, velho. Também não é. Risco de crédito não. Risco de liquidez, ação tem sim liquidez. Ação e CDB, risco de crédito. Ação, risco de mercado e liquidez. Faz sentido? CDB, risco de crédito, de mercado e liquidez. Faz sentido. Faz sentido. Essa aqui faz sentido. Mercado de liquidez. Sim. Você não consegue, às vezes você não consegue vender a ação que você quer. Acho que essa daqui tá certo. Essa aí. Boa. Boa. Os produtores e compradores de soja podem efetuar as seguintes operações de hedge no mercado. Nossa, mano, pegou uns derivativos aqui, cara, como é complexo. Tá, ele quer uma possibilidade de proteção. Compradores, compra de soja no mercado futuro de soja. Mercado futuro para se proteger. Compradores, cara. Compradores aqui. Ou compra de put. Não, mas aí seria, não, put seria cal, né? Compra de cal de soja. Não. Compradores, compra de put de soja ou utilização de swap de soja. Não tem. Produtores, compra de put de soja e venda de soja a termo. Faz sentido. Produtores, venda de put de soja ou implementação de swap de soja, se o preço estiver na variável passiva do swap. Ou implementação de swap de soja. Não faz sentido. Swap de soja. Os produtores e compradores de soja podem efetuar as seguintes operações de hedge no mercado. Eu acho que nessas duas aqui, implementação de swap de soja. Mas aí, se ele faz uma swap, ele tem que dar algo em troca, né? O que ele daria em troca aqui? Não entendi. Por exemplo, assim, ele vai pegar um investimento e colocar no swap com uma variação da soja. Mas aí, eu acredito que swap seria mais para especulação, né? Proteção para soja. Se o preço estiver na variável passiva do swap. Caramba, hein, cara. Se for a 4 é realmente muito difícil. Porque essa 3 faz sentido, entendeu? E venda de soja a termo. Porém, todos compram de put de soja, quer dizer que ele está comprando um direito de venda de soja.
Então ele se protege caso o valor caia demais. E também ele vende soja a termo, então ele dá um valor X, o lançador vai aceitar, e pronto, ele tem um valor X já para vender. Mas eu não vou na swap aqui não, tá? Vou não que eu entendi mais. Vamos nessa, isso, acertei, boa. Dos cotistas de fundo de renda variável, cobra-se o imposto de renda variável. Não tem come cotas. Tá, os cotistas de fundo de renda variável cobram-se o imposto de renda no final de cada mês. Se a renda variável mensal superior não é cobrada todo mês, né? Senão o cara tá lascado. Apenas no resgate, se a verdade for superior ao Ibovespa, né? Superior ao Ibovespa. Só se teve lucro, né? No final de cada mês, se a rentabilidade mensal for positiva. Sim, mas não é todo mês. Apenas no resgate, se a rentabilidade acumulada for positiva. Acumulada. Então não foi não foi no último dia, foi acumulada. Se ele comprou a 10, daqui 30 anos vendeu a 20, a 25, beleza? Apenas no resgate. Acho que apenas no resgate faz sentido. Essa questão, se não me engano, também tá salva ela. Eu já fiz ela, eu acho. Apenas no resgate. Vou nessa. Boa. O limite de tipos de ações emitidas por empresa com ações listadas na Bolsa de Valores é... O limite de tipos de ações? Tem limite também, cara? Eu não acredito não, sério? Não sabia disso, acredita? No máximo 50 em preferenciais e 50 em ordinárias. Caraca. Putz. No máximo 50 hein? Mas aqui em 100 dá mais do que 100%, caralho. Ordinárias. Não. 75. Essa aqui é difícil. O limite de tipos de ações emitidas por uma empresa. Não sei se eu quis que essa, mas entender que, tipo assim, essa empresa pode ter totalmente ações em ordinárias. Caso a empresa seja do mercado novo, que não tem ordinárias. Ou no máximo 50% em preferenciais. E então, se o limite é 50%, no outro pode ser 50%. O limite de tipos de ações emitidas por empresas e ações listadas na Bolsa de Valores é. Eu acho que a pergunta não quer dizer o acumulado em si. Então, essa 2 faz sentido. Ou o limite de tipos de ações emitidas por empresas. Cara, essa daqui pegou demais daqui, cara. Não sabia que tinha limite, velho. Sério, essa porra, tem limite de ações? Que eu tô vendo aqui as preferenciais. Cara, 50% preferenciais, 50% ordinárias. Cara, eu tô nessas duas, acredita? Porque tem dois entendimentos, porque assim, a pergunta não ficou muito clara. O limite de tipo de ações emitidas por uma empresa. Ele está dizendo que a empresa pode ter até 100% de ordinárias ou 50% em preferenciais
E o restante, que seria 50% em ordinárias. Ele pode ter 49% em preferenciais e 51% em ordinárias. Cara, eu vou colocar, eu acho que esses 100% ordinárias. Porque dependendo do tipo de bolsa, né, do tipo de governança, ele não tem nem ações preferenciais, certo? Ou o contrário, se eu me lembro, ou só ações preferenciais, mas nesse caso não teria preferência, né? Eu acho que vou nessa 2. Vou nessa 2 pela minha lógica. Acertei, mano. Caraca, acertei minha lógica, cara. Nossa, mandei bem agora, hein? Tá. Um cliente busca investimentos que lhe proporcione manutenção do poder de compra, IPCA. O investimento mais adequado para o objetivo seria o, amigão, NTNB, famoso IPCA. Vou nem ler o restante. Isso, garoto. Sobre os CRIs, é correto afirmar que está coberto pelo FGC? CRI? Não. CRI não tá, porque não é bancos. Pessoa física que investir em CRI deve recolher imposto de renda? Não, é isento. Não possui garantia real? Calma lá. É necessária a atualização da CVM para o seu registro? Não possui garantia real. A CVM não faz sentido porque não é uma renda fixa. Não possui garantia real. Cara, não tem garantia? O CRI, o CRA? Eu acho que tem, cara, porque o próprio imóvel vira garantia, né? Cara, mas CVM? Necessária atualização da CVM? Não tem sentido a CVM estar numa renda fixa, né? Está coberto pelo FGC? Cara, o garantia real eu vou tirar. Porque imóveis, cara, imóvel é uma garantia. Mas, cara, será que tem FGC? O CRI, CRA? Porque o LCI, LCA, se não me engano, é os bancos. Ou não, tô confundindo. Droga, cara. É muita coisa pra lembrar, velho. Que, se não me engano, o CRI e o CRA são as seguradoras. São as seguradoras. Como que é? Securatizadoras lá, sei lá. Que emite o CRI e o CRA. O LCI e LCA já é o letra. Letra já é as instituições financeiras. Cara, mano, pegou agora, hein? Pegou agora, hein? Eu acho que não tem a ver CVM com renda fixa. Não tem a ver. Cara, FGC? Será que eu tô meio esquecendo? Que, cara, eu jurava que nem LCI, nem LCI, nem CRI, nem CRA, nem LCI, nem LCA tem FGC, cara. Puta merda, cara. Será que tem FGC essa bomba aqui, velho? Cara, tá me cheirando muito a última, velho. Porque assim, se possui garantia real, não tem FGC, né? É necessária a autorização da CVM para seu registro. Meu amigo, minha amiga, só tá sobrando a CVM, cara. Será que é a CVM que faz a autorização para seu registro? Porque pode ser instituições financeiras, né, que fazem os tipos de serviço e tem as... Cara, vou nessa última, acredita? Por eliminação. Porque eu marquei que esses aqui não tem CVM.
Não tem FGC. E também não, a garantia real é o próprio imóvel, então tem garantia real. Vamos lá. Acertei, cara. Puta merda, velho. Ai, ai. Realmente. Mano, tô levando o máximo aqui. Vamos lá. Os termos call e put correspondem respectivamente à opção de compra e opção de venda. Certo? Derivativos. O investidor compra um tesouro pré-fixado com juros semestrais, NTNF. O imposto de renda. Puta, então pegou, hein? Será retido pelo investidor a cada pagamento de juros no investidor. Será retido pelo Tesouro Direto, pelo agente de custódia ou pelo Tesouro Direto? O Tesouro Direto é apenas o site, o sistema da compra. Eu acho que faz mais sentido o agente de custódia aqui, né? E o NTNF seria o pré-fixado com cupons, né? É isso, né? É, com juros mensais. Cara, eu vou colocar como agente de custódia. Não faz sentido ser retido pelo Tesouro Direto. Eu entendi que o Tesouro Direto seria alguma pessoa, né? Algum órgão. Não tem. O Tesouro Direto é apenas o site, né? Onde você negocia esse item. Tanto a questão é muito errada. É, a questão tem bastante erro, tá vendo? Acho que o pessoal vem direto daqui, ó. Eu vou colocar o agente de custódia. Que no caso seria o Tesouro Nacional. Vamos nessa, né? Acertei. Boa, porra. Caramba. Tá. Entre as opções abaixo, assinale a que constitui operação passiva. Operação passiva das sociedades de crédito imobiliário. É questão difícil. Operação passiva. Emissão de letras de câmbio. Emissão de letras hipotecárias. Empréstimos externos. Captação de depósito a prazo. Operação passiva. Cara, um termo difícil, né, mano? Operação passiva. Emissão de letras hipotecárias. Captação de depósitos a prazo. Operação passiva, cara. Empréstimos externos. Emissão de letras de câmbio. Sociedade de crédito. Imobiliário. Letras hipotecárias. Eu não tô entre essas duas aqui, cara. Captação de depósito a prazo. Operação ativa seria investir. Operação passiva seria pegar recursos, é isso que ele quer dizer? Operação passiva. Captação de depósitos a prazo. Emissão de letras hipotecárias. Cara, se fosse captação de depósito à vista, eu iria nessa. Mas a prazo, porque assim, o cara vai querer à vista, o cara vai querer recurso ali na hora, entendeu? Ele não quer algo que ele não consegue pegar um valor. Colocar essas letras hipotecárias, né? Faz mais sentido com letras financeiras, entendeu? E realmente é um assunto, a sociedade de crédito imobiliário é meio que são as sociedades que faz o quê? Faz a parte de fundos de
gerenciamento de administração de fundos de imobiliário. Cara, vou caçar dois aqui. Na verdade, assim, eu acho que... Não sei se eu errei de uma questão. Tá na hora de errar já, né? Tá na hora de um vermelhinho aqui na cara, na minha tela, né? Mas eu acho que colocaria emissão de letras hipotecárias. Mesmo essas letras hipotecárias eu não ter visto também... Visto não, cara. Eu não anotei isso nas minhas anotações de renda fixa. Mas não tem sentido você captar depósito a prazo. Não se capta depósito à vista, né? No sentido assim da sociedade, né? Claro, para o investidor é um depósito a prazo. Cara, eu vou colocar nessa segunda. Essa segunda. Acertei. Que eu já lembro de ter visto alguma coisa de letras hipotecárias aqui. Teve até com os Estados Unidos, né? Que eles usam muito hipotecas lá. Beleza. É um sistema de negociação de títulos federais em mercado de varejo. Diretamente com Tesouro Direto. Tesouro Direto. Obrigado. Investidor que aplica no COI. Carai, COI, mano. Putz, caiu COI aqui. Aí é foda. Espero que eu não vou fazer a prova e não caia um COI na minha vida. Que aplica no mercado de ações para efeito fiscal, os produtos será semelhante aos produtos de renda fixa. Cara, que aplica o COI. O investidor que aplica no COI, que aplica no mercado de ações. Investidor que aplica no COI, que aplica no mercado de ações para efeito fiscal. Efeito fiscal, quer dizer que o imposto de renda dele, imposto de renda vai ser de renda fixa, hein? Renda fixa, hein? Tabelinha 22,5 até 15, né? Eu acho que é renda fixa aqui, hein? Vamos lá. Mas o que eu lembro de COI é porque é um investimento híbrido, né? Ele mistura CDB com ações, renda fixa e variável, né? Mas como ele está na renda fixa, eu colocaria aqui como renda fixa. Vamos ver. É isso aí mesmo. Indica a alternativa correta. O fundo dívida externa pode aplicar os recursos no Brasil. Pode aplicar recursos no Brasil, enquanto não compra títulos de dívida externa no exterior. Indexados a variação cambial. Cara, eu acho que não, hein? Mas beleza, vamos ler a restante. O fundo cambial para investidores comuns pode aplicar no máximo 10% no exterior. Não, 10% também não. Pode tá louco, caralho. O fundo curto prazo pela CVM é aquele que não tem. Indica. O fundo curto prazo pela CVM é aquela que não tem títulos com mais de 3, 5, 7 dias. Eu acho que o gabarito aqui indica a alternativa correta. O fundo curto prazo é aquele que não tem títulos com mais de tantos prazos a decorrer. Eu acho que isso aqui faz mais sentido. Apesar de não falar fundo de renda fixa a curto prazo, dá a entender que é isso, né? O fundo referenciado DI pode usar derivativos para alavancar. Somente as exposições forem em dividendos alocados. Não, também não. Então tem esses dois. O fundo de dívida externa pode aplicar recursos no Brasil, enquanto não compra títulos na dívida externa no exterior, desde que aplique títulos públicos federais indexados à taxa variável, variação de câmbio. Cara, não tem título público federal que parece um cambial, não como livre. Vou nessa terceira mesmo, cara, que é o que eu sei que também tá certo, né? Aí, pô. O fundo de investimento que se caracteriza por permitir a entrada de cotistas a qualquer tempo e perda de rentabilidade caso o resgate seja efetuado antes do prazo. A entrada de cotistas a qualquer tempo, que é o aberto. O fundo de investimento é por permitir a entrada de cotista a qualquer tempo, e perda de rentabilidade caso o resgate seja efetuado antes do prazo determinado no regulamento do fundo.
com carência, é um fundo com carência, certo? Fechado não é, porque ele permite entrada, não permite entrada a qualquer momento. Exclusivo também não, porque não entra a qualquer tempo, que já é uma pessoa só, um exclusivo. Com carência aqui, com carência. A cobrança do imposto de renda na fonte sobre os fundos de investimento nas datas as cobranças de imposto de renda na fonte dos fundos de investimentos nas datas da reconhecimento do fato. O gerador implicará para cada participante do fundo em relação ao imposto de renda devida. Cara, confusa essa pergunta. Aplicação adicional dos recursos no fundo, valor equivalente. Obrigação do seu recolhimento de vencimento, desvalorização da sua cota no valor equivalente, redução da quantidade de cotas no valor correspondente. É o come cotas, tá certo? Que é o 4. Beleza? Não é papel do administrador do fundo ser responsável do fundo perante aos órgãos legais. Tá, é errado ali que é então. Alterar o regulamento quando necessário, garantir os recursos aplicados no fundo. Cara, pior. Sabe o que é pior? Que fundo de investimento não tem garantia. Não tem garantia. Então, administrador ou gestor não dá garantia de nada. Então, isso aqui é algo que você tem que lembrar sempre. Terceira, um fundo ativo é um fundo passivo e um fundo passivo, respectivamente, um fundo ativo supera o benchmark e o outro acompanha o benchmark. Então, supera e acompanha. Conforme a instrução CVM 555, essa é a instrução famosa, só que não tá. Indique o fundo cuja alocação de ativos é de no mínimo 95% do PL em títulos públicos federais, renda fixa, emitido por instituições financeiras com alocação de crédito igual ao superior do governo. Ele quer uma renda fixa simples, né? Renda fixa simples. Que é 95% do PL em títulos públicos federais. Isso aí. O valor da cota do fundo de renda fixa é impactado pelos seguintes fatores. Tá, essa daqui tá até salva, que eu achei interessante. Porque, o valor da cota é impactada. Qual é a pegadinha aqui? O IR, come cotas, não altera o valor da cota. Altera a quantidade de cotas. Então a 1 tá errada. A 1 tá errada. Beleza, já estamos com duas questões. O que mais vai alterar o valor da cota? A alteração da metodologia adotada para a contabilização de ativos. Sim. A marcação ao mercado ali vai alterar sempre o valor da cota. Provisionamento de taxas, com certeza as taxas vão alterar o valor. Pagamento de juros, então assim, vai aumentar o valor da cota. Então 2, 3 e 4 tá certa. Maravilha. A pegadinha é o quê? Come cotas não alteram o valor da cota. Questão 42. O conceito barreira de informações na gestão de fundos de investimentos refere-se à adoção de procedimentos pelas empresas gestoras de recursos de terceiros, com o objetivo de impedir o fluxo de informações privilegiadas e sigilosas. A adoção de procedimentos. Entra na lista de sell-side de gestores de fundo, entre gestores de fundo destinados a investidores qualificados. Faz sentido essa. Entra na lista de sell-side de gestores de fundo. Não tem sentido. Para profissionais de outros setores da instituição ou para empresas dos mesmos setores do grupo. Entre os gestores de fundos abertos e fechados dados pela mesma instituição.
É, vamos ver aqui. Essa terceira e essa quarta aqui tá me deixando mais assim para ver. O conceito barreira de informações na gestão de fundo de investimento refere-se à adoção de procedimentos pelas empresas gestoras de recursos de terceiros, com o objetivo de impedir o fluxo de informações religiosas de nós. Tá. Cara, eu tô nessa terceira. Não vou pensar muito não. É o que faz sentido. É isso aí mesmo. Porque sai pensando assim, vai virando uma bola de neve. Tá, a próxima. O valor da cota de um fundo de investimento é calculado a partir da... O valor da cota ele quer. Divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas. Cotas, não cotistas. Essa é a pegadinha. Multiplicação? Não, jamais, é divisão. Soma também, nada a ver. É divisão, PL, pelo número de cotas. Certo? No âmbito da regulamentação do mercado financeiro brasileiro, qual categoria de fundos de investimento é autorizada a alocar recursos em cotas de fundo de investimento FIF? Então, ele quer o FIC? Pergunta meio longa, né? No âmbito da regulamentação do mercado financeiro brasileiro, qual categoria de fundos de investimento é autorizada a alocar recursos em cotas de fundos de investimento de diversos tipos, incluindo a gama variada de ativos e estratégias de investimento? Todas as classes de fundos de investimento têm permissão para investir em cotas de FIF a qualquer tipo, refletindo a política de investimento abrangente e diversificada. Talvez apenas as classes de fundos multimercados, que são caracterizadas pela flexibilização e diversificação de portfólio, estão autorizadas a investir em cotas de FIF de diversos tipos. Nenhuma classe de investimento permitida em alocar recursos. Não. Somente as classes de fundos de renda fixa, dada sua natureza conservadora, e focam em investimentos seguros. Podem investir em cotas de FIF de qualquer tipo. Não entendi o que a questão quer, cara. Eu pensei que seria um FIC aqui, né? Que fundo de investimento em cotas, mas não tem nenhuma pergunta sobre isso. No âmbito de regulamentação do mercado financeiro brasileiro, qual categoria de fundos de investimento é autorizada a alocar recursos em cotas de fundos de investimento financeiro de diversos tipos, incluindo uma gama variada de ativos e estratégias de investimento? Ele quer o fundo de investimento, mas o financeiro pode ser de ações também, então tem renda fixa aqui. Apenas classe de fundo multimercado. De diversos tipos. É um multimercado, certo? Todas as classes de investimento precisam investir em cotas de qualquer tipo, refletindo a política de investimento abrangente e diversificada. Pô, aí que tá, cara. Aí que tá. Porque assim, todos os fundos têm um limite mínimo, né, para você aplicar. Por exemplo, ações, 65%, renda fixa, 80%. Então, assim, a classe renda fixa pode sim aplicar em algum tipo de cota ou investimento renda variável. Então, eu não sei, incluindo uma gama variada de ativos e estratégias de investimento. Estratégias de investimento. Essas estratégias de investimento já dão uma pegada, porque a pessoa que está num ativo de renda, um fundo de ações, a estratégia é o mercado de ações.
entendeu? Então, é uma gama variada de ativos. Então, assim, é entender que ele tá dizendo que para ser multimercado aqui, mas essa primeira tem certo sentido. Mas a questão que é, incluindo uma gama variada de ativos e estratégias de investimento, a questão é entender que seria multimercado. Cara, mas ao mesmo tempo ela também tá, cara, meio que falando que apenas as classes multimercado são tem uma diversificação de portfólio, velho. Puta que pariu, cara. Ai, ai. Sabe que as duas estão certas. Mas eu não sei qual é o nível de diversificação que a questão quer, cara. Pô, mano, se é um fundo tem 67% em ações, o restante em, pô, um monte de CDB da vida, renda fixa, cara. Pra mim é diversificado, entendeu? Mas eu não sei o que ele quer aqui nessa questão. Putz, velho, que porcaria, velho. Se eu colocar um, eu vou ficar sendo burro porque era dois, estava na cara. Se eu colocar dois, era um, realmente estava na cara. Se eu colocar qualquer uma aqui, eu vou ficar com uma cara de merda, entendeu? Porque, pô, todos os ativos podem ter uma diversificação. É pegado, né, cara? Cara, eu vou colocar multimercado, velho. Ah, mano, eu vou considerar que a questão mesmo. A questão quis falar uma coisa, ao mesmo tempo não. Multimercado. Acertei, velho. Puta merda. Mas, porra, a questão não tem uma resposta ali, sabe? Um fundo de renda fixa aberto, sem carência, de longo prazo, na ocasião de resgate. Ocasião de resgate, 200 dias depois da primeira e única aplicação do fundo. Tá? De imposto de renda. Tá, ele quer saber o que? De longo prazo, ó. Longo prazo. 15%. Não, a alíquota de imposto de renda é de 0%, pois a tributação ocorre somente no último dia dos meses de maio e novembro, não no resgate. Errado, tá dando resgate. Complementar em relação à alíquota de 20% paga na ocasião de tributação ocorre no último dia, não é 15%, é 20%. Complementar em relação ao que já foi pago na ocasião de tributação ocorreu no último dia dos meses de maio e novembro. Complementar em relação ao que já foi pago na ocasião de tributação ocorreu no último dia dos meses de maio e novembro. Tá, vamos ver a outra. 15%. Desconsiderando o que já foi pago. Desconsiderando. Aí tu quebra o cara, né, porra? O cara pagou um IR pra caramba no Comic Cotas. Desconsiderar o que ele pagou. Acho que essa aqui tá mais certa. Você complementa, né, que já foi pago nos Comic Cotas e depois paga no meio de, no, e depois paga a diferença lá no final do resgate. Faz sentido, né? Foi. Beleza. Um fundo de investimento em ações amplamente diversificado poderá eliminar o risco de não sistemático, não sistemático. Lembrar isso, não sistemático tem a ver com diversificação. Beleza. De crédito também não. Diversificação, isso. Acho que começou a pegar as questões de previdência. Um executivo com renda anual de 200 mil deseja contribuir para a previdência dos seus filhos que têm, respectivamente, 1 a 3 anos. Seu objetivo é acumular recursos para serem resgatados no início da faculdade, então daqui mais de 10 anos. Considerando que o executivo realiza uma declaração completa PGBL, qual tipo de plano de previdência você recomendaria? Já falei, então umas coisas 10 anos, então é plano regressivo e também é PGBL porque vai bater os 12% do imposto de renda. PGBL regressivo, PGBL regressivo. Clebão juntou 2,35k
por toda a vida e decidiu aposentar aos 55 anos. Oh, coisa boa, hein? Obtendo a renda vitalícia de R$ 5.000 por mês e um plano PGBL. Porém, Clebão viu falecer 2 anos depois de começar a receber sua renda vitalícia. Logo, o plano de aposentadoria do Clebão garante que a renda acumulada por Clebão vira renda vitalícia para outras pessoas do plano. Não, amigão, já era. Entrega o dinheiro aplicado restante a pessoas apontadas no plano inicial. Não, vai ficar com a empresa, acredita? Encerre-se a conta e o dinheiro fica com a administradora? Sim, senhor. Amigão, perdeu o Clebão. Perdeu feio. Clebão, de 3 anos, acabou de se formar em economia e pretende abrir uma consultoria própria. Ele está em dúvida entre contribuir ou não para a Previdência Social, para a Previdência Privada. Conversando com um amigo sobre o tema, esse amigo fez as seguintes observações. A Previdência Social oferece uma série de benefícios, como auxílio-doença, a Previdência Social, oficial, beleza. Ele quer a correta? Essa aqui tá certo, então a 1 tá certo. Matamos aqui. A Previdência Privada é estruturada no regime de repartição simples. A Previdência Privada. Não. Repartição simples é Previdência Social padrão, né? Então a 2 tá errada também. Já achou o gabarito. A Previdência Privada é facultativa e pode complementar o sistema oficial. A Previdência Privada é facultativa. Maravilha, certinho mesmo. Tanto que você não pode contribuir para complementar sem você pagar a oficial. 1 e 3, né? A 2 aqui, que acho que é o diferencial. Que você tem que lembrar o que é repartição simples, que é o modelo que é utilizado oficial, que quem está ativo paga, quem está recebendo, por exemplo, assim, quem está trabalhando são os contribuintes ativos, estão arcando com custos dos aposentados, que seria dessa maneira. Assim, uma diferença entre o plano PGBL e o VGBL é o fato dos 12%, também o VGBL, o imposto de renda é apenas no valor de rendimento, PGBL no valor total do montante, então abrange os juros e o capital inicial. PGBL é possível reduzir até certo limite o valor das contribuições da base do IR, na declaração anual da pessoa física. Tá certo. VGBL é repassado ao participante todo o rendimento obtido. Durante o período de acumulação. Não, PGBL também. PGBL é repassado ao participante todo o rendimento obtido. Os dois são repassados ao participante. VGBL é possível deduzir até certo limite. Não, é o PGBL. PGBL. P de pipa. Certo? Considerando os tipos de renda atuarial passíveis de contratação por participantes do plano de previdência aberta abaixo numerados, analise em quais delas o pagamento de renda obrigatoriamente será interrompido em caso de falecimento do participante. Vitalícia com prazo mínimo garantido. Eu já falo, né? Prazo mínimo garantido. Temporário, renda mensal por prazo certo. Então, a vitalícia temporária são as que são cortadas aqui em caso de falecimento do titular ali, do beneficiente. Vitalícia e temporária. Correto? Kleber deseja transferir seu plano de previdência para seu filho. Não pode. Somente poderá ser realizado caso o plano VGBL não. Será necessário solicitar o resgate, pagar o imposto devido e depois aplicar para o plano do Clebinho, que deve ser o gabarito. Kleber poderá realizar essa operação tanto para... Não pode. O Kleber poderá realizar essa operação tanto para os planos PGBL... Não sei. Somente poderá realizar caso o plano PGBL... Não também. Não pode passar por outro titular um plano de previdência privada.
beleza? Qual das medidas abaixo serve para determinar o grau de diversificação de uma carteira? Diversificação. Diversificação, cara. Diversificação. Olha que hora que acabou a missa. Olá, tá Que por 10 demora, horas hein? já. Sim. Demorou, hein? Tava lotado. Tava quantos padres? Os dois só ou todo mundo? 5 bispos. Até o Bigas lá e o Bem, outro? tudo. Grau de diversificação da carteira, cara. Porque o VAR, ele vai fazer um teste, vamos dizer assim, sobre o limite máximo da perda da carteira, se não me engano. Desvio padrão quer dizer o quanto que a carteira teve de alteração da sua média. A média já fala, é o valor médio ali, não tem a ver com diversificação. Qual a relação? Cara, com relação não lembro o que é. Qual das medidas abaixo? Essa aqui já é a pergunta do módulo 7, cara. Que é o módulo. É o módulo mais técnico, né? Do CPA 20. Difícil lembrar todos. Qual das medidas abaixo serve para determinar o grau de diversificação de uma carteira? Cara, eu tô entre desvio padrão e VAR, velho. Desvio padrão e VAR. Porque, assim, eu coloquei VAR. Desvio padrão, cara. Desvio padrão eu entendi que é, vamos dizer assim, é o grau de risco, né, da carteira. Diversificação tem a ver com risco. É o quanto que a carteira, vamos dizer assim, teve volatilidade. Foi volátil em relação à sua média. Caramba, velho, eu tô meio que esquecendo um pouco do VAR. Mas eu acho que essa questão aí. Entre desvio padrão e VAR, eu irei de VAR aqui. Irei de VAR. Desvio padrão, grau de diversificação de uma carteira. Porque uma carteira bem diversificada, não vejo muito desvio padrão tendo relação com isso. Porque a carteira pode ter uma ação apenas, o desvio padrão dela ser grande, entendeu? Porque caso for uma carteira, por exemplo, com ações bem volátil, ou não, tô chapando. Desvio padrão, eu acho que o VAR tem a ver, tipo assim, com um investimento sem risco, por exemplo, um título público e depois a carteira da pessoa. Eu acho que é o VAR, cara, vou de VAR aqui. Vou de VAR. Puta, era correlação, cara. Puta merda, era um que eu nem lembrava, velho. É foda, hein? Correlação, cara. Não lembrava, cara. Não lembrava desse item aqui do módulo 7, correlação. Beleza. Salvar aqui, que esse aqui eu depois não vou salvar também. Essa print aqui para colocar nas minhas perguntas que eu estou errando. Grau de diversificação de uma carteira com relação. Não lembrava desse correlação. Beleza. Essa módulo 7 vai ser pegado. Sobre risco de investimento, considere as seguintes alternativas. Beta é uma medida de risco sistemático. Acho que sim. Beta tem a ver com risco sistemático. Investidores racionais formarão carteiras para eliminar o risco sistemático.
Não sistemático, na verdade, né? O risco sistemático é um risco relevante para investidores bem diversificados. É um risco relevante para investidores bem diversificados. Acho que sim, né? Que se eles são bem diversificados, não, acho que risco não sistemático, um risco bem relevante para investidores bem diversificados. Quer dizer assim que eles tentaram diversificar porque eles acham que o risco não sistemático tá certo. Então assim, essa 3 acho que tá errada. A 2 tá certa. Está correto afirmar. Então a 2 tá certa. Então aqui a gente elimina já tá, elimina uma questão só. Beta capta todo o risco inerente de uma ação. Todo risco inerente a uma ação. Cara, acho que o beta não tem a ver com o risco de uma ação. Porque assim, o beta é só a forma de como essa carteira ela tá atrelada ao Ibovespa, né? Então acho que a 4 também tá errada. Então ficaria só 1 e a 2 e a 3. Já 1 eu disse que tava certa, né? Então a 1 tá errada, porque eu marquei a 3. Então a beta não tem a ver com risco sistemático. Essa do módulo 7 é pegado, gente. É difícil. É difícil ela. Então assim, eu vou ir na 2 a 3. Puta merda, cara. Acho que eu entendi o que ele quis dizer. Eu comecei, caraca, cara. Puta merda. O que a 3 quer dizer? Que o risco sistemático é um risco relevante para investidores bem diversificados. Quer dizer assim, depois que esses investidores ficaram bem diversificados, o risco sistemático virou relevante. Porque assim, para eles, primeiramente eles quiseram o quê? Reduzir o risco não sistemático. Então para eles a primeira coisa foi relevante foi tirar o risco não sistemático. Também o beta também é risco sistemático, entendeu? Mas como é sobre essa questão, eu pensei, pô, mano, tem que tirar um, cara. Tem que fazer. Depois está correta a 1 e a 3. Cara, é sistemático. Cara, eu li não sistemático na 2, cara, acredita? Investidores racionais formarão carteira para eliminar o risco sistemático. Puta merda. Pra você ver, cara, no final das questões você consegue ler tudo na correria. Eu jurava que era não sistemático, que faz sentido, entendeu? Por isso que o indicador estava errado. Eu já eliminei, cara, a 2. Eu tava marcando 2 como certo, entendeu? Essa aqui pra mim era, tipo, era a mais certa de todas. Então eu já eliminei aqui, não tinha 2. Também estão corretas, essa aqui não tinha 2, entendeu? Que tinha 2, que tinha 2. Droga, mano. Duas emissões de debêntures X e Y com a mesma característica, nesse prazo longo, possuem rating A e rating B. Tais ratings refletem o risco de crédito Y é menor do que o do X. Ao contrário, né? O risco das empresas não rarem pagamento das debêntures. Sim. Risco cambial, nada a ver. Risco de mercado dessas debêntures também nada a ver. Então, o risco das empresas não rarem com o pagamento das debêntures. Certo. Beleza? Dois investimentos estão disponíveis para aplicação conforme abaixo. Título A. O rating é AAA. Título B. O rating é BBB. O título A em relação ao título B. Meti um inglêsão do nada aqui, né, mano? Só ler português, pô. Pode que eu li a palavra rating. Rating, meu parceiro. 3A, 3B. O título A em relação ao título B é menos arriscado, por isso deve apresentar rentabilidade menor. Sim senhor. Aqui é o gabarito praticamente. É correta? Beleza, correta.
o título A em relação ao título B é mais arriscado? Não. O título A é mais de boa. É mais arriscado? Também não. É menos arriscado, por isso deve apresentar rentabilidade maior. Não, mais arriscado, certo? Uma debênture emitida com a cláusula de cross default garante ao investidor que... Puta merda, mano. Cross default, mano. Essa aí tem que penar, porque eu nunca vi essa sigla aqui não, hein, falar a verdade. Cláusula default garante ao investidor que... Caso o emitente não pague a debênture, ou os juros e outras dívidas podem ser declaradas vencidas automaticamente. Não. Caralho, mano, que porra é essa? Não. Quem que faz um bagulho desse? Espero que não, né? O pagamento dos juros da debênture não estão condicionados ao vencimento de outras dívidas emitentes. Não estão condicionados ao vencimento de outras dívidas emitentes. A cobertura da debênture pelo FGC. Cross default. Não tem sentido. Que as suas debêntures poderão ser convertidas em opções da companhia. Será que essa garantia de conversão seria alguma sigla para cross default, cara? Se for, não tô lembrado, não conheço. Acho que pela FGC não tem sentido, pô. Não tem como a debênture ser coberta pela FGC, né? O pagamento dos juros da debênture não são condicionados ao vencimento de outras dívidas do emitente. O pagamento dos juros da debênture não está condicionado ao vencimento de outras dívidas do emitente. Cross default. Mano, vamos pensar na sigla cross default. Padrão ser cruzado, ser trocável. Cross. Que vem do cross. Autocross. Cara, eu vou nessa 4, hein, cara. Pode ser que seja uma sigla para inglês, mano. De ações é um tipo de garantia. Então, vamos dizer assim, que é uma cláusula, né? Acho que nem sentido essa daqui, né? Muito vaga, muito aleatória. Se é uma pergunta com essa criativa. Ou na última. E vai bola, se fazer o quê? Caso o emitente não pague a debênture, os juros ou as outras dívidas podem ser declaradas vencidas automaticamente. Caso o emitente não pague a debênture ou os juros, as outras dívidas podem ser declaradas vencidas automaticamente. Garante ao investidor que... garante ao investidor. Então assim, se ele tem mais de uma dívida com o investidor, então as outras ele tem que pagar. Né? Difícil, cara. A diversificação, quando for eficiente, irá resultar em minimização do risco não sistemático. Essa daqui é o risco ligado à oscilação de preços dos ativos no mercado financeiro. Risco de mercado, oscilação, amigão. Última questão. Um investidor toma a decisão de zelar as operações de derivativos que possui em sua carteira. Zerar. Objetivando reduzir seu risco ao calcular o VaR, Value at Risk, da sua carteira, conste que houve um aumento significativo de seu valor. Esse efeito provavelmente ocorreu devido a zerar as operações derivativas. As posições derivativas estarem protegendo ou religando os outros ativos que ele possuem. Zerar as operações derivativas que possuem sua carteira. Aumentou. Possuir derivativos estarem protegendo os ativos que possuem. Algo faz sentido? O resultado positivo gerado quando forem zerados os derivativos. Admissão da duration da carteira de títulos de renda fixa não tem nada a ver aqui, cara.
A redução do risco de mercado causada pela eliminação das operações. A redução do risco de mercado. Mas se o valor at risk aumentou, então quer dizer que aumentou o risco da carteira. Então vou colocar essa daqui, cara, me protegendo. Última questão, cara, vamos lá, amém. Isso aí. Terminamos um simulado. 95%, cara, foi muito bom. 1 hora e... Nossa, 1 hora e 40 mais ou menos ali, né? Foi. Tempinho bom aqui, hein? Tempinho legal aqui, hein? Mas joia, mais um simulado aí, vamos pra cima mesmo e na hora de fazer o oficial, bateu 70% aí, boa.